Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à Sala 1 da Feira do Empreendedor. Meu nome é Jonas, eu trabalho no Sebrae. Estou aqui para apresentar para vocês a nossa próxima palestrante. Antes disso, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Nós estamos lançando aqui na Feira do Empreendedor um produto novo do Sebrae que se chama Empreenda. Convido a todos a irem no espaço de soluções para obterem mais produtos sobre essa capacitação, que é uma imersão de uma semana, ideal para aquela pessoa que quer abrir o seu negócio, quer tirar as ideias e colocar no papel, ou aquela pessoa que quer causar uma verdadeira transformação no seu negócio. Procure o Espaço Soluções, fica aqui no nosso lado oposto, ou nos cartazes no vidro da sala, também tem um QR Code, que você pode ter acesso online à parte do material. Ela é uma Shark no programa Shark Tank Brasil, do canal Sony e Band. Recebam com uma salva de palmas, Camila Farani. Gente, estou tão feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada de todo o coração. Assim, eu sou uma profunda admiradora de quem busca conhecimento. Sou uma profunda admiradora do Sebrae. Estar aqui na feira, a minha maior feira do Brasil de empreendedorismo, assim, obrigada, Sebrae, obrigada pelo convite, viu? Me chamem mais vezes, tá? Por favor. Não é isso, gente? Obrigada pelo carinho de vocês, assim. Eu sempre investi muito em conhecimento na minha vida. E, sem dúvida nenhuma, o fato de vocês estarem aqui é porque vocês estão buscando conhecimento. Conhecimento, ele só se torna transformador quando você coloca ele em prática. E se vocês estão aqui hoje, fiquei sabendo que tinha fila na porta, fiquei feliz, é que sem dúvida nenhuma vocês já fazem a diferença. Eu costumo dizer que o bacana do Brasil não são as empresas, não são os empresários, são os empreendedores e os futuros empreendedores e empreendedoras. Então, olha, eu quero retribuir a palmas que vocês tiveram para mim, para vocês, pelo fato de vocês estarem aqui. Espera aí que, ó, mulher é isso, né? Ó, o salto aqui, ó. Gente, muito obrigada, mas olha, palmas para vocês. Palmas, 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 palmas. Ó, já sei que eu vou ter que andar pouco, viu? Porque meu salto vai afundar. Ai, gente, eu tão feliz que comprei esse sapato azul, olha, especialmente para a feira, para combinar com a logo do Sebrae. Bom, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Essa minha palestra da minha história de vida. Hoje, como muitos de vocês sabem, eu sou uma investidora anjo, então eu invisto recurso, não só financeiro, mas de conhecimento, de networking, de expertise em startups. Mas eu venho da economia real. Eu venho como uma microempresária que fui crescendo. Basicamente, o que eu fiz foi pegar um mindset, a mentalidade, escalabilidade, modelo de negócio das startups e aplicar nos meus negócios. E é isso que eu quero que vocês façam um compromisso comigo. Hoje se fala muito de startups. E é verdade. É importante a gente entender o seguinte. Vamos parar de romantizar o empreendedorismo. Porque empreender não é romântico. Empreender é relação. Só é romântico se você fizer ele com muito amor. E aí eu faço um convite para vocês pensarem. Por que vocês estão aqui hoje? Vocês já pararam por que vocês estão aqui hoje? Alguém consegue me dizer por que está aqui hoje? Aprender mais.
que mais? Se você não sabe onde você quer chegar, todos os caminhos vão estar errados. Se você não tem a sua estratégia própria, você sempre vai ser de alguém. Ah, Camila, agora é fácil você falar isso, né? Está lá naquela cadeira maravilhosa, com esse salto azul afundando. Maravilhoso. Não. Eu entendo que a TV é bem bacana, mas a TV é efêmera. Como boa parte dos nossos pensamentos. E aí, por que eu falo do objetivo? E aí, gente, não precisa ser aquela pergunta de RH, não. Onde é que você quer chegar daqui a 5 anos? Não. Onde é que você quer estar daqui a 1 ano? Objetivo. Por quê? Porque o objetivo, ele drena o quê? Caminha seu foco. Ele encaminha a sua energia. Porque se você não sabe o que você veio fazer aqui hoje, comece a pensar. Quando você entra numa reunião, elenca os 5 pontos principais que você quer sair daquela reunião. Se você vai conversar com a sua equipe, se você vai conversar com o seu sócio, tenha em mente aquilo que você quer passar. Quantos de nós aqui, a gente não fez reunião que dura 2 horas, 3 horas, e aí o que acontece? Nada. Por quê? Vira uma reunião que todo mundo fala. E lembra para vocês que eu falo muito de mentalidade, objetividade. Onde é que eu quero estar? O que eu estou fazendo aqui? Eu quero assistir a Camila? Eu quero conhecer a Camila? Não, eu quero conhecer meu futuro CTO. Eu quero conhecer meu futuro sócio. Não, eu quero contratar um diretor comercial. Não, eu quero ter vendedores. Não, eu quero absorver o máximo de conhecimento. E semana que vem eu vou aplicar pelo menos 20% deles. Objetivo, gente. Por quê? Todos os caminhos eles estão errados se você não sabe onde você vai chegar. E aí, a minha vida, né? Quantos a gente escuta as pessoas falando assim, ó, ah, mas você é inquieto demais. Você tem muita ideia. Levanta a mão aqui quem é inquieto. Levanta. E levanta quem não tem certeza. Ou seja, a sala inteira. Aí viram para você e falam assim, você tem algum problema? E aí você fica com aquela mente inquieta. Gente, é o que eu falo, welcome to the jungle. O empreendedor é inquieto. E eu não conheço nenhuma pessoa líder de sucesso. Sucesso para mim não está atrelado a dinheiro, que não seja um inquieto naturalmente. A gente está gravando o Shark Tank. João Apolinário está trabalhando feito louco, eu estou trabalhando feito louco. A Cris trabalhando feito louco. Inquietude. Caíto nem se fala, porque o Caíto levanta da cadeira, volta da cadeira, vai da cadeira. Inquieto, gente. Gente, eu tô com medo aqui, olha. E aí, o que é importante, pessoal? Desde cedo eu sempre fui muito inquieta. Com 18, 19 anos, eu entendia que meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, e a minha mãe era uma empreendedora por necessidade. Vou ficar só nesse espacinho aqui, que eu sei que eu não vou cair. Minha mãe era uma empreendedora por necessidade. Era, não. É. Minha mãe entendeu o seguinte, bom, ou eu preciso de recursos financeiros para sustentar os meus filhos, na época que o empreendedorismo por necessidade, ou seja, das pessoas que têm que abrir um negócio para sobreviver e não por escolha, era a maioria no Brasil. O pouco dinheiro que a minha mãe tinha recebido da herança do meu pai, a minha mãe resolveu abrir um negócio. E o meu tio, ele tinha virado um emergente. Naquele momento, ela decidiu abrir uma charutaria. Óbvio, meu tio emergente começou a fumar charuto. Ele achava que ele ia conquistar mais as namoradas, porque ele parecia poderoso chefão. Minha mãe decidiu abrir uma charutaria. E creiam, meu pai faleceu de câncer de pulmão. E minha mãe abriu uma charutaria por influência dele e com pouco dinheiro que meu pai. Isso foi no ano de 1995. No ano de 1996 eu comecei a trabalhar com ela, eu tinha 16 anos. Aos 18 anos eu entrei na faculdade de Direito, eu comecei a trabalhar por livre e espontânea pressão, tá, gente? Foi esse mundo lindo. Ai, Camila, 16 anos. Ah. Não. Livre e espontânea pressão. Camila, tem que trabalhar. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para pagar funcionário, então você tem que trabalhar, você e seu irmão. Aos 18 anos eu entrei na faculdade de Direito. Tem algum advogado aqui? Algum advogado? Essa era a minha realidade, viu? A realidade era o seguinte, eu já começava a despertar para fazer negócio se eu era a única advogada. Tem algum administrador? Então, aí, fiz direito. Dizem que, quando você não sabe muito o que você quer fazer, você faz direito ou administração, né? Não é isso, né?
Gente, desculpa, mas é verdade. Todo mundo fala isso. E eu fiz direito, influenciada por esse meu tio também emergente. É importante vocês entenderem as influências nas vidas de vocês. Por quê? Ele era advogado. Camila, você vai ser juíza. Ai, juíza, ai, linda juíza, né? Aquela coisa imponente. Segundo ano, terceiro ano da faculdade de Direito, eu falei, não é nada disso que eu quero para a minha vida. Fiz Direito, tirei a OAB, passei na OAB, sou advogada. Mas no meio desse caminho, eu já trabalhava, e eu trabalhei em todas as funções. Na primeira loja, fui caixa, lavei café, lavei xícara de café, atendia cliente, eu adorava atender cliente. E a loja se chamava Tabaco Café. E um belo dia, muito inquieta, virei para minha mãe e falei, mãe, isso aqui está muito moroso, muito devagar, sabe? Esse negócio de ficar atendendo, vamos fazer uma coisa nova. Coisa nova. Estou vendo aqui, já tem umas 3 ou 4 cafeterias aqui, elas estão montando uma carta de café gelado. Café gelado, Camila? O que é isso? A gente está bom, está vendendo pão de queijo, cafezinho, vende charuto, está ótimo. Falei, não, vamos fazer aqui uma carta de café gelado. Só que é o seguinte, eu vou chamar 2 amigas minhas, que trabalham na noite, vou pegar as mais bonitas da faculdade. Eu tinha 90% do público masculino. E eu falei o seguinte, elas vão fazer coquetelaria na frente de cliente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou misturar sorvete, café, em alguns eu vou botar uma bebidinha. Criei 5 produtos diferentes. E aí o que vai acontecer? Se eu aumentar em 30% o seu faturamento, mãe, você me dá um percentual da sociedade? Gente, eu não falava assim, tá? Falo com essas palavras bonitas agora, faturamento, percentual. Na época, sei lá, eu falava fatia. E aí o que aconteceu? Fiz um banner, não é isso? Comunicação, o que a gente ia fazer? Banner. Eu fiz um banner, fotona de um café gelado, e fiz a coquetelaria. Em 30 dias, eu não atingi a meta. Eu atingi 28% da meta. E aí voltei isso para minha mãe e falei assim, olha mãe, poxa, não bati a meta, mas e aí? E ela virou para mim e falou assim, Camila, você também, né, Camila? Inventou essa história de café gelado em pleno inverno, só você mesmo. Gente, 2% para bater a meta. E aí eu falei o seguinte, mas e aí? Ela falou assim, aí que eu vou te dar por uma única coisa, você foi lá e fez, eu botei todos os contras, e foi o maior aumento de faturamento ao longo de 4 anos. E eu tinha 20 para 21 anos, e aí eu tive a minha primeira sociedade. Para onde eu aponto? Aí, ó, olha aí, essa foto, é a primeira loja. Coisa mais linda dessa foto, eu tinha 20 quilos a menos, tá? E foi quando eu descobri 2 coisas importantes, gente. Benchmarking, vocês sabem o que é benchmarking? Benchmark é você olhar o que está sendo feito na concorrência, seja a concorrência direta ou indireta. Quantos de nós temos medo de abrir um negócio que a gente fala assim, isso aí já tem. Gente, a concorrência, ela tem que servir para a gente olhar para ela e falar assim, como que eu vou deixar ela insignificante? Leiam um livro, Teoria do Oceano Azul, Estratégia do Oceano Azul. Ele fala diversos cases que conseguiram se diferenciar em mercados já existentes. O Uber foi o primeiro aplicativo de táxi? Foi o primeiro? Não. A EasyTaxi também foi? Não. Quem sabe qual foi o primeiro? Se chama Resolve, aí do Rio de Janeiro. Foi o primeiro aplicativo de táxi. Hoje, boa parte das pessoas não conhece mais. Mas ele abriu o mercado, ele criou, e aí vieram os novos entrantes, aprimoraram a tecnologia, aprimoraram a usabilidade, tiveram atitude para entrar no mercado já existente, e aí criaram o quê? Uma nova cultura. Quem imaginava pedir táxi há 10 anos atrás por um aplicativo? Ninguém. E aí, pessoal, eu entendi o seguinte, que eu precisava cada vez mais trabalhar. Por quê? Porque pode parecer clichê, mas o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E creiam, todos os grandes líderes que eu conheço trabalham muito. E não o fazem só pelo dinheiro. Michelangelo não pintou a Capela Sistina por dinheiro. Martin Luther King, quando ele diz para uma multidão, e ele fala o seguinte, eu tenho um sonho. Quando ele fala eu tenho um sonho, ele não fala eu quero que você faça isso, isso, aquilo. Ele fala, eu tenho um sonho. Que os negros e oprimidos tenham um lugar no sol.
Quando ele fala isso, ele chama as pessoas para acreditarem em si. E esse é o papel da liderança. Mas a liderança sem trabalho é só um sonho. E aí, pessoal, o que é importante? Nesse momento, eu já tinha minha sociedade, e aí vocês vão ver ao longo da palestra, o nome da empresa era Tabaco Café. Charuto com café, juntou os dois nomes, Tabaco Café. Tá? E aí a gente abriu o primeiro negócio, no segundo negócio eu já abri investindo, no terceiro negócio eu abri investindo. Junto com quem? Com a minha sócia, minha mãe. Maravilha. Minha mãe foi a minha primeira investidora anjo, eu falo isso para ela. Ela fala assim, sou tua investidora anjo até hoje, viu, Camila? Fala que eu fui a primeira. E aí, o que aconteceu? Aqui, eu entendi algo que era muito importante, que eu precisava investir em 2 segmentos. Não 2 segmentos, 2 questões. Uma, em construção de patrimônio intelectual, e a segunda, construção de patrimônio. Entender como é que eu faria com que cada vez mais eu criasse negócios que crescessem sem demandar a minha presença extrema, mas que me gerassem um fluxo de receita. E aí, gente, pensamento estratégico. Lembra que eu comecei falando aqui a palestra sobre mentalidade? Objetivo. Por quê? Quanto mais você treina a sua mente para ser objetiva, mais as suas sinapses elas se tornam objetivas. E aí o seu cérebro entende e fala o seguinte, essa pessoa aqui, seu cérebro, ele faz uma leitura do corpo e fala assim, é igual dieta. Ele começa a fazer uma leitura e fala, opa, essa pessoa aqui está tentando o quê? Enxugar cada vez mais os pensamentos. Estratégia, gente. Muitas das vezes a gente precisa se descolar do dia a dia para poder entender qual é a nossa estratégia. Num determinado momento, os meus clientes que entravam na Tabaco Café começaram a me pedir sobre alimentação saudável. Qual era o problema que eu tinha, galera? Qual era o problema? Opa! Tabaco. Quem entra no McDonald's para comer salada? Quem? Geralmente tem alguém. Quem entra? Mas o McDonald's deixa a salada lá para quê? Para cauda longa. Isso é um outro assunto que a gente tem que explicar. As pessoas entravam no meu negócio e ninguém entrava para comer alimentação saudável. Mas as pessoas começavam a pedir. Aí virei para minha sócia e falei, mãe, achei um negócio do século. Vai rachar de ganhar dinheiro. É esse. 26 anos. Vamos criar um modelo de cafeteria, onde a gente traga a salada pronta, os sanduíches expostos em formato italiano. A gente vai botar as atendentes bem bonitas, assim, uma coisa meio italiana. Italiano, alimentação saudável. E a gente vai criar a Farani Deli Café. Farani Deli Café? Farani Deli Café era essa. Outra coisa linda dessa foto, menos 15 quilos, eu já tinha engordado uns 5 aí. E aí, olha, eu criei a Farani Deli Café, achando que aquilo ali seria o meu pulo do gato. Pulo do gato, uma loja branca e lilás, um restaurante branco e lilás. No meu primeiro mês de faturamento, eu vendi R$ 1.500. No meu segundo mês, 1.800. Gente, um restaurante, tá? Estão rindo, né? Chorei muito na época. É. No meu terceiro mês, eu empatei com o primeiro. Eu falei, acabou, vou cortar meus pulsos, eu não sou empresária de nada, eu não sei nada. E as pessoas ainda entravam na loja, no restaurante, e falavam assim, você vende sorvete? Lógico. A loja era branca e lilás. Volto a dizer, influência. O meu arquiteto, ele tinha sido o mesmo arquiteto das iogurterias. Lembra? Você lembra dos boom das iogurterias? Iogos, iogues e... Era o mesmo arquiteto. Influência. Somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Creiam. Eu sei que isso circula muito para a internet, mas isso é uma verdade. Isso é um estudo de diversas instituições norte-americanas. A principal delas foi Harvard, mas somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive na nossa vida. Escolham quem você quer conviver. Isso pode doer, mas eu faço escolhas deliberadas de quem que eu quero conviver e quem eu não quero conviver. E aí, quando eu criei a Farani Deli Café, eu falei, bom, eu não tenho faturamento. Aquela ali tinha sido a minha primeira empeitada sozinha, porque, óbvio, minha mãe falou, já não aguento mais você, eu não aguento mais você, com essas suas ideias, você não para. Camila, eu quero ficar aqui só, já está bom para mim. Não investiu nada, foi meu primeiro investimento sozinha. E eu investi todo o dinheiro que eu tinha na época. E aí, falei, bom, eu não sou empresária de nada. O que eu fiz? Criei um conselho de clientes.
Dos poucos clientes que eu tinha, eu fazia reuniões com ele por um mês a cada 10 dias. Reuni 10 clientes, falei, gente, preciso que vocês me ajudem porque eu não sei o que está acontecendo. Todo o meu redor, cheio, lotado, eu estou num shopping de 140 mil pessoas por dia, no Rio de Janeiro, e meu restaurante vazio. E os meus clientes me deram uma dica que foi a dica mais valiosa, talvez, da minha vida. Camila, você criou um negócio para você. Você não criou um negócio para o seu cliente. E eu falei, verdade. Gente, Lilás, mulherzinha. Farane, Deli Café, meti um café no meio, o que isso tem a ver? Falei, puxa, ninguém reconhece isso aqui, Camila, como se fosse um restaurante. Você criou um novo conceito que ninguém sabe o que é esse novo. Você criou um conceito para você. Basicamente, fiz um reposicionamento de marca, mudei o nome, tirei o Deli Café e botei o Farane Fresh Food. Peguei lasca de madeira. Tem a madeira e tem a lasca da madeira, que é mais barato de você comprar. Forrei as mesas, trouxe mais aquecimento para o ambiente e fiz o quê? Folder com foto estourada de cardápio. Camila, você fez folder e você fez o quê? Panfletagem. Não é isso? A galera adora. Vai fazer o quê de estratégia de divulgação? Panfleto. Panfleto não adianta de nada. A pessoa pega e joga fora. Eu fiz um folder, olha a sofisticação, com foto estourada de produto, e eu reuni as minhas colaboradoras das outras operações e da Farane Fresh Food, elas passaram a colocar embaixo dos escritórios. Elas não entregavam. A gente demorou 15 dias para fazer isso. E a gente fazia toda manhã, de 10 às 11h30. Me lembro disso como se fosse hoje, porque eu fazia a logística delas, né? 4º mês de operação, eu tinha um risco muito alto do negócio. No 4º mês de operação, fila na porta. No 5º mês, break-even, ponto de equilíbrio. Todo mundo sabe o que é break-even? Legal. Receita se equipara com a despesa. Poxa, eu já não estava mais sangrando. No 6º mês de operação, eu estava trabalhando. E todo mundo conhece o Mundo Verde aqui, né? Todo mundo conhece. O ex-presidente do Mundo Verde tinha acabado de comprar um Mundo Verde junto com um fundo e me procurou. Falou, Camila, seguinte, eu estava numa feira e alguns fornecedores me falaram que tinha uma menina que tinha criado um restaurante de alimentação saudável e já tinha tudo formatado para virar uma franquia. E eu vou fazer isso no Mundo Verde. Eu acabei de comprar um Mundo Verde junto com um fundo, que a captação é do 3º maior banco da França. A gente tem 3 bi de euros em caixa. E a gente vai montar um negócio igual o seu. Ô, gente, já tinha fila na porta, né? Virei para ele e falei assim, seremos concorrentes, Sérgio. Aí ele virou para mim e disse, ou você vem trabalhar comigo, ou eu vou te engolir. Olhei para ele, foi pensar mais um pouquinho. Tá? Na época, consultei o meu conselho, minha mãe e meu ex-marido, não é mais marido, era o único conselho que eu tinha, e eles falaram o seguinte, Camila, você está diante de um cavalo, quem sabe o que é cavalo selado, galera? Sabe, né? Cavalo selado, né? Está passando lá o cavalo selado na sua frente, você faz o quê? O que você faz? Não ouvi, gente? Monta ou não monta? Se monta, tá tímido. Monta ou não monta? Eu não quero medroso aqui não, hein, galera? Aqui, ó, o nome dessa palestra eu vou mudar. É onde os fracos não têm vez. Não é isso? Isso aí, galera. É isso aí. E aí, pessoal, aceitei o convite. E assim, para mim, a maior dor de trabalhar no Mundo Verde ia ser diretor. Ele falou assim, Camila, é o seguinte, ó, vou te mandar um modelo de avaliação de viabilidade, vou te mandar um MOU, um term sheet, vou te mandar o DRE projetado para 2 anos, vou te mandar... Sérgio, eu não sei nem o que é fluxo de caixa. E não sabia mesmo. Mostrei para o meu irmão. Meu irmão, Camila, tá difícil. Falei, então eu vou para lá assim mesmo. E aí fui. Meu maior desafio era entender de números, e o outro desafio eu tinha que pegar 1h30, 1h40 de estrada todo dia, porque a sede do Mundo Verde, na época, era na região serrana do Rio de Janeiro. E no Mundo Verde, realmente, assim, foi uma das maiores experiências, mas eu tive muito medo. O meu primeiro ímpeto, eu recusei. Eu me internei no final de semana, e aí eu li Os Segredos da Mente Milionária. Nunca falei isso em palestra, gente, me lembrei disso agora. Eu me internei no interior da Bahia, na casa da mãe da minha afilhada, e eu li Os Segredos da Mente Milionária. E eu saí de lá,
E eu falei, eu vou aceitar, mesmo com medo. Gente, tá com medo? Vai com medo. Porque o medo ele precisa existir. Porque o medo é um mecanismo que a gente tem, para quê? Para que eu não pise aqui de novo e eu caia. Por isso que eu estou aqui paradinha, estática, estou até meio assim. Faz parte, gente. Se vocês acham que vocês não vão ter medo, esqueçam, eu tenho medo todos os dias da minha vida. E eu reconheço e aceito isso. A mente ela tem uma coisa que se chama similaridade mental. Quanto mais você nega uma coisa, mais você cria resistência. E mais você fica o quê? Ai, se batendo. Já viram isso? Aí você nega, aí você se bate. E aí você vai à vida. Aceita. Sabe aquela coisa, aquele linguajar popular? Aceita que dói menos. E é verdade, é importante, mas é doloroso. Porque tem o medo. A gente abriu 4 lojas no Mundo Verde. Todas elas com o mesmo, elas passaram a se chamar Verdano. Tinha que criar um nome. Mundo Verde. Camila, sem criar um nome, Mundo Verde. Pô, uma coisa meio humana, pô. Verdano. 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 E a gente levou, na época, para os 70 colaboradores do Mundo Verde, foi o nome que ganhou. Só que, em um determinado momento, gente, depois de 2 anos como diretora, executiva e sócia, eu estava infeliz. Por que eu estava infeliz? Quem consegue adivinhar? Oi? Não era meu? É o quê? Inquietação de empreendedora? No final das contas, eu descobri uma coisa que era muito importante. Eu era empreendedora. Eu não queria ser executiva. Eu ficava coçando naquela cadeira, analisando os indicadores de desempenho. Mas eu queria muito ser uma executiva. Eu achava bonito. Ai, você é uma executiva. Mas, no fim, eu sempre quis ser uma mulher de negócios. Então, abarca tudo. Mas eu não queria ser uma diretora executiva. E aí virei para o Sérgio. O Sérgio é um grande mentor meu. Ele passa 90% do tempo brigando comigo. Me dando esporro. 10% ele fala uma coisa, mas eu acho isso legal. Aí eu pego 10% e falo, opa, gente, tenham mentores. Por que é importante ter mentores? São pessoas mais experientes. Se você é o mais inteligente da sala, eu falo muito isso, saia dessa sala, porque você não tem aprendizado. Para você ter um mentor, você tem que ser humilde e entender. E naquele momento, eu tive que ser humilde. Eu falei, Sérgio, eu não quero mais trabalhar no Mundo Verde. Como assim? Você saiu lá daquelas lojinhas e você passa a fazer reunião com o presidente da Sadia. E aí, eu voltei para os meus negócios. Eu falei, bom, eu tive 2 anos de aprendizado, gestão compartilhada, eu criei o Grupo Box. Peguei as marcas, as tabacos. Eu tinha uma demanda muito grande por café, abri mais outras 2 empresas de café, a Farane Café. Abri uma área de eventos, porque a gente precisava cada vez mais prestar serviços de catering para a empresa. A gente implementou o serviço administrativo, financeiro, operações, marcas, 3 milhões de refeições vendidas. A gente ganhou o prêmio entre as 10 maiores coffee shops do Brasil. Maiores não, melhores coffee shops do Brasil. E aí foi quando eu passei a registrar um crescimento de 20%. Depois baixou para 13%. E é óbvio, né, gente? Esse último ano ele ficou ali na inflação, ok? E aí, o que aconteceu? Nesse momento, eu tinha isso muito claro, né? Essa é a marca de café, viu, gente? São 3 blends de café orgânico, o outro Mogiana Paulista, sul de Minas, e o outro é um café que eu não vou contar porque é segredo, que eu vou lançar essa semana, mas vocês já estão sabendo em primeira mão. E aí foi quando eu entendi, eu tô brigando aqui. Um grande amigo meu falou o seguinte, olha, Camila, você já melhorou de vida. Eu fui nascida e criada em Vila Isabel, não sei quem conhece o Rio de Janeiro. Vila Isabel é uma classe média, bem média do Rio. Não estou fazendo papel de coitadinha, não, mas eu fui criada em Vila Isabel, fui nascida e criada em Vila Isabel. E esse meu amigo falou o seguinte, Camila, agora que eles brincam comigo, agora que você já saiu de Vila Isabel, a terra de Noel, você ganhou bastante dinheiro no Mundo Verde, eu quero que você venha aqui conhecer o que é investimento anjo. Mas investimento anjo é assim, Camila, você coloca o dinheiro em empresa que está começando, e aí você vai ter o retorno do seu dinheiro multiplicado aí por 10, 20, 30, daqui a 5, 6, 7, 8 anos. Se você tiver o retorno do seu capital. E eu falei, pô, Geraldo, mas eu estou acostumada a ter investimento. Investidor anjo é esse cara aqui, todo mundo conhece o Uber, né? Mas esse cara é um dos investidores anjos do Uber. Se chama Jason Calacanis, ele tem um livro maravilhoso, é um livro mais técnico, que se chama Angel, só tem versão em inglês agora, mas é um livro maravilhoso, onde ele fala várias técnicas para captação, inclusive, de investimento. E aí,
o Jason, ele entendeu o seguinte, ele investiu 25 mil, quando o Uber tinha aproximadamente 10 carros. O valuation do Uber, todo mundo sabe que é valuation, né, gente? Claro, né? A coisa que mais fala no Shark Tank Brasil. E aí a participação dele de 25 mil passou a valer 350 milhões. O Uber, esse valuation de um tempo atrás de 70 bi, ele é um dos investidores. Gente, é o cenário perfeito. Um, queria ter investido, mas dois, eu queria ter sido a esposa dele. Imagina! É um dos cases mais bem-sucedidos de investidor. E o meu cenário era esse. Olha, eu entrei numa sala, na primeira reunião do Gavendios, e eu tinha aí ao meu lado 25, 26 homens. Uns dizem, né? E assim, eu sei que eu fui a primeira mulher do Gavendios investidor, uns dizem que eu fui a primeira do Brasil, mas assim, o fato de ser uma das pioneiras, não sei se eu fui a primeira, mas o fato de ser atuante me dá muito orgulho. Primeiro porque assim, quando eu entrei numa sala, na primeira sala que eu entrei, tinha uma mulher apresentando, e ela estava apresentando um e-commerce de cosméticos. E aí, naquele momento, eu falei assim, gente, tem vida fora do ambiente de alimentação. E ela falando um monte de termo técnico, falando de escalabilidade, o que ela poderia, falando de cuja aquisição de cliente, de marketing digital. E aí, 2 investidores anjos, eu já tinha 1 ano e meio como investidor anjo no Gavendios, falando, Camila, a gente precisa criar um laboratório de startups. E a gente quer convidar você para ser nossa sócia. Vamos criar a Lab 22. E eu falei com eles, mais uma vez eu voltei a ter medo, muito medo. Por quê? Lembra que a minha sócia era minha mãe? Depois eu tive sócios no Mundo Verde. Foi difícil, porque é difícil a gente entender comportamento dos outros. Porque o comportamento dos outros é muito mais o seu comportamento, é como você reage a eles. E a Lab 22, eu entendi que assim, as relações elas precisam se basear em respeito mútuo e um mesmo objetivo. Eu falo assim, é uma analogia que todo mundo fala, mas é um casamento. Esquece. Se o marido quer ter filho e a mulher não quer, esquece. O casamento em algum momento vai falhar. O objetivo tem que ser o mesmo. Eu quero crescer tantos por cento. Eu vejo muito, grande parte da mortalidade de novas empresas, sejam elas startups de tecnologia ou não, elas se baseiam em conflito entre os fundadores. Na Lab 22, a gente fez 14 investimentos, 30 rounds construídos. A gente investiu mais de 10 milhões e 200, junto com outros 43 anjos no Brasil inteiro. E aí, gente, eu ainda estou brigando com isso daqui. Eu entendi o seguinte, bom, se eu preciso ser cada vez melhor um ser humano para mim e não para os outros, eu estou numa sociedade que eu tenho 2 outros sócios maravilhosos, muito mais inteligentes que eu quero ser melhor para quem? Para mim. E eu entendi, lembra que eu falei para vocês do conhecimento? E eu fui para Stanford. E em Stanford eu fui porque eu li esse livro aí, eu gosto de dizer porque esse livro ele foi um divisor de águas na minha vida. É um livro de comportamento e de empreendedorismo e posicionamento de carreira. É do fundador do LinkedIn. Alguém já leu esse livro? Então leiam, gente. Ele mudou, de fato, a minha vida. E uma das coisas que ele disse, que para mim me marcou muito, foi o seguinte, olha, você pode não ter um diploma de Harvard, você pode não ter estudado na USP, você pode não ter sido a melhor de sala, mas como é que você compensa isso? Você compensa isso com muita energia, você compensa isso sendo bom no que você faz, você compensa isso estudando. Por quê? Porque um dia criaram um coeficiente de inteligência e falaram o seguinte, você é inteligente? Ih, você é mais ou menos, hein? Mais ou menos, hein? No colégio militar, eu tive um professor que a minha nota foi a última. E ele virou para mim e falou assim, você é excluída dessa turma, porque eu estava na turma dos melhores alunos. Então, o que é importante, gente? É importante que vocês não se sintam assim, independente de nota, independente de condição financeira, porque boa parte das grandes empresas, mais de 80% foram criadas por pessoas que vieram do nada, porque sabem fazer uma única coisa, calçar a sandália da humildade. Conseguem se reinventar. Obrigada. Estou pedindo ajuda divina agora. E aí, olha, alguém sabe para onde eu tenho que apontar? Tem algum lugar? Não, né? Para o céu. E aí, no meio desse caminho, a FGV me liga um dia e falou, Camila, a gente quer que você seja professora. Eu, professora, gente? Mas eu não tenho mestrado, sou advogada, fiz algumas especializações. Não, a gente quer vivência prática.
E aí eu boto sempre aquele coraçãozinho ali, por quê? Porque eu me descobri fazendo isso aqui. Eu me apaixonei. Eu entendi que o meu propósito, cada vez mais, era efetivamente o quê? Não. Era o quê? Levar conhecimento, conteúdo, para que as pessoas fossem autoras das suas vidas. E eu entendi que eu conseguiria fazer isso como? Levando conteúdo e fazendo investimento. O investimento anjo, para mim, é um veículo. O programa que eu faço é um veículo para atingir o quê? O meu propósito. Porque se você não está conectado com o seu propósito, esquece, os dias vão ser difíceis. Camila, como é que eu acho o meu propósito? Se você não achou, vai tateando, vai buscando, via de regra, aquilo que a gente mais gosta de fazer. Pode ser o nosso propósito. Eu já trabalhei eu trabalhei na época do Mundo Verde com uma nutricionista, tá? Que era uma baita coordenadora de operações. Era melhor do que eu, rápida, mas ela adorava nutrição. E eu precisava que ela executasse outras coisas, precisava que ela executasse planilha, etc, etc. Ela era maravilhosa como coordenadora, mas o tempo livre que ela tinha, ela fazia o quê? Nutrição. Hoje ela é uma baita nutricionista. Bom, não vou passar aqui não, eu vou falando, tá? E aí, o que aconteceu? Gente, é importante vocês descobrirem. Camila, eu posso não descobrir o que é o meu propósito, mas eu posso descobrir aquilo que eu tenho mais aptidão para fazer. E não tem problema se vocês não sabem. O que é importante é o seguinte, entendam o seu objetivo profissional e objetivo de vida. E aí, você vai passar por aí? E aí, o que foi importante, gente? Quando eu digo para vocês de conhecimento, e quando eu disse para vocês que eu entrei naquela sala e eu aprendi muito com aquela empreendedora, eu entendi o seguinte, bom, eu preciso criar alguma coisa que sejam para as mulheres. Foi quando a gente cofundou o MIA, que é o Mulheres Investidoras Anjos, que tem o objetivo de sensibilizar, capacitar e investir em mulheres, e entender a importância do networking, mas que é muito mais working do que net. Tá? Hoje, gente, é importante, né? Essa coisa do networking. Todo mundo fala, está fazendo o quê? Networking. Fazendo networking. Aí passa o dia inteiro fazendo networking. Aí depois o que tem que aplicar o que foi feito com o networking. Networking só vale a pena se ele for estratégico. Lembra que eu falei de objetivo? Lembra que eu falei por que vocês estão aqui? Beleza, eu quero dar o meu cartão para a Camila. Eu sei lá o que eu vou fazer, mas eu vou entregar o meu cartão para a Camila. Eu vou encontrar com fulano, com ciclano, e essa pessoa eu vou falar com ela. Essa é a importância do networking. Networking tem que ser uma coisa estratégica. Ó, já rodando, melhorou. No meio desse caminho, eu tive a honra aí de ganhar alguns prêmios. Em 2013, fui eleita jovem empresária da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Fui indicada aí ao prêmio Cláudia, categoria Negócios, uma das 3 finalistas em 2014. Em 2016, fui eleita aí embaixadora do Facebook na campanha Ela Faz História. A Camila Fuchs está aqui, foi uma das que acreditaram em mim. Foi muito importante. Em 2016, eu ganhei como melhor investidora anjo. E ano passado, eu ganhei um prêmio da WIDO, que é uma parceira da ONU, como uma das 10 mulheres aí na categoria Inovação. E aí, o mesmo Gávea que eu entrei lá atrás, eu assumi a presidência. Isso eu posso dizer. Fui a primeira mulher a assumir uma presidência de um grupo de anjos do Brasil. Obrigada. Eu falo isso só para receber esse assoviozinho, viu, meninas, tá? Eu falo para as mulheres, mas tem uma... O Gavengers foi o primeiro grupo, foi um dos grupos pioneiros, ele foi fundado em 2012, eu assumi ele com 28 investidores, e aí a minha gestão cresceu para 72 investidores, a gente avaliou mais de 850 PITs, a gente até 2020, a gente tem 28 milhões para investir em startups. Lembra aquela foto? O Gavengers, ele se tornou aquilo ali, tá? A gente abriu Rio de Janeiro, abriu São Paulo, abriu Minas. O mercado de São Paulo é um baita mercado para a gente. Eu sempre quis estar aqui no mercado de São Paulo. É assim que funciona. E aí, no ano passado, fiquei 2 anos como presidente. Era um compromisso que eu tinha assumido. Eu quis crescer exponencialmente, quis fazer com que o Gávea... Mas ano passado eu deixei a presidência e eu criei a minha primeira boutique de investimento anjo do Brasil, que é a G2 Capital. Basicamente, a gente pega a expertise de investidores anjos profissionais, a gente tem aproximadamente 30 milhões já para investir nos próximos anos em startups de tecnologia, tá? Que a gente tenha, basicamente, um senso de, primeiro, eu acho que o João Kepler deve ter falado isso para vocês, mas, primeiro,
A gente investe no jockey, não no cavalo. A gente investe no time. Entenda quem é seu time, entenda a complementariedade do seu time. Depois a gente investe no modelo de negócio, ou seja, o quão escalável é esse negócio, qual a sua estratégia de crescimento, quais são os indicadores essenciais da sua estratégia de crescimento. Terceiro, qual o tamanho desse mercado? Esse mercado é grande o suficiente? Pensem sempre. Camila, eu quero entender o que é mercado grande. Pensem sempre no mercado de usuários de táxi. É um mercado grande, o seu não necessariamente não precisa ser tão grande, mas era uma dor muito grande. Por isso que os players que vão entrando, Easy Táxi, 99 Táxi, Uber, Lyft lá fora e outros players, eles muitas das vezes eles não se canibalizam, eles não brigam entre si, porque o mercado é tão grande, a dor é tão grande que o que acontece? Eles ampliam o mercado. Aí vai lá, a sua avó pegando o táxi pelo aplicativo. Gente, não é isso? Ela cria o WhatsApp da família. E ela te manda o WhatsApp na hora que você está numa reunião e fala, minha filha, eu não estou conseguindo pegar o táxi. Não é isso? O aplicativo sumiu. Elas adoram falar isso. Então, o que é importante? Como que isso já teve o quê? Uma aderência imensa. Até hoje eu já investi em aproximadamente 32 startups na área de educação, e-commerce, software as a service. Tive um fracasso, tive uma saída, estou em fase de ter uma outra saída. Quando a saída para o investidor anjo é o seguinte, gente, você investe 50 mil e você vai ter uma saída por 450 mil, 500, 1 milhão, 2 milhões. Esse ano eu estou aí trabalhando para ter algumas saídas. Sou sócia de uma aceleradora ACE, de um micro VC, um micro venture capital. Essas são algumas das startups investidas. Essas foram algumas. Recentemente saiu uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios que é muito bacana, não sei se alguns de vocês, mas é uma matéria muito bacana. Eu falo ali bastante coisa da minha vida. Criei o meu curso online, que é o Algoritmo do Sucesso. E aí, gente, o algoritmo do sucesso ele veio por quê? Porque eu não consigo, né, realmente falar a nível Brasil. E foi a forma que eu consegui criar online. E ele tem um e-book totalmente gratuito. É só plugar lá na página www.algoritmodosucesso.com.br. O curso online, ele via de regra, ele tem um preço aí de 2.800. Mas hoje, porque eu estou muito feliz de estar aqui, esse curso vai ser vendido por R$ 699 em 10 parcelas. Mas tem que ser feito hoje. Vocês vão procurar o Dario, que está bem ali sentado, ó. Já está me matando. Ele falou, não acredito que ela fez isso, mas é isso, ó. Dá o contato para ele, levanta, Dario, só para você mostrar quem é. O Dario, tá, galera? Só hoje, tem que fechar hoje, beleza? A gente libera o link, tá? Libera o link, tá? Pode parcelar em 10 vezes, ok? Mas também tem o e-book é gratuito, ok? No meio desse caminho, eu comecei a escrever um livro. No meio desse caminho, nada, gente. 3 anos eu estou escrevendo esse livro. A editora, se eu mandar uma ligação para ela, vai me mandar embora. Mas ele é um livro que se chama Implacável, como o empreendedorismo pode alavancar a sua vida. E aí, como se eu já não fizesse nada, vocês viram, eu estou até cansada de falar, né? Como se eu já não fizesse nada, um belo dia eu estou no meu escritório e eu recebo uma ligação. Camila, Shark Tank está vindo para o Brasil e a gente quer te fazer um convite. A gente quer que você seja uma das Sharks. Eu falei, Shark? Falei, olha, tem dinheiro dessa galera, não. Não, fica tranquila. Quem são os outros Sharks? João Apolinário. Ah, João Apolinário. Tranquilo. Dono da Polishop. Não, Camila, se você tranquilizar mais, você vai revezar a cadeira com o Wizard. Eu com o Wizard? Pelo amor de Deus! Mas eu tinha um principal problema. Quem aqui nessa sala adivinhar qual é o principal problema vai ganhar um algoritmo do sucesso de graça. 10 segundos. Ninguém acertou. Ah, não adianta mais, 10 segundos já foi. Eu estava acima do peso. E aí eu falei, eu tenho que vestir preto, mas preto, Camila, vai te apagar que você é moreno, então eu boto um vermelho. Por isso, gente, que eu estou sempre de branco, de vermelho e preto, tá? Eu não sou flamenguista, tá? Mas a história real é essa. E aí na primeira temporada, a segunda temporada eu já estou com uma blusa vermelha, mas agora na terceira temporada, que eu emagreci 10 quilos, tá? Eu vou estar toda de vermelho. Tá? E aí, gente, o Shark Tank, ele já impactou mais de 30 milhões de pessoas. Ele teve um aumento aí de quase 150% de audiência. Ele passa no canal Sony, depois ele vai para a Band. O Shark Tank Brasil, assim, ele para mim assim, é a realização de um sonho. Sempre que as pessoas perguntam, e eu posso dizer que a gente já vai começar a rodar a terceira temporada. Começa a gravar semana que vem.
Os Sharks todos confirmados e o programa vai ao ar no segundo semestre. O Shark Tank Brasil, ele é um programa, antes de tudo, ele é um programa de força. As mensagens que eu recebo do que o programa tem mudado vidas, e assim, de empreendedores dizendo o que o programa mudou as vidas, o que a pessoa teve mais força com o Shark Tank Brasil. Gente, eu posso dizer para vocês, assim, isso não tem preço. Não tem preço. Então, assim, esse momento de eu poder contar minha história para vocês, de eu poder estar aqui e estar num momento, assim, me sentindo em prol da minha realização e fazendo com que as pessoas, elas cada vez mais, elas se pluguem, elas acreditem em si, assim, realmente é muito importante. E aí, gente, quando eu falo para vocês, olha, se a gente não for feliz, eu falo, Tiba, a gente tem que ser feliz nesse programa. E a gente criou a cerveja do empreendedor, que é a Fly Beer. Se ele não falar aqui, cobrem com ele aqui daqui a pouco, para ele falar da Fly Beer. A Fly Beer, olha, Focus on Leadership, Always Young, a gente vai lançar em breve, mas eu estou falando para vocês aqui em primeira mão. Eu e o Robson Chiba, da área de alimentação. E aí, gente, eu termino sempre dizendo, eu acho que as pessoas falam muito de sucesso, né? Mas, assim, o que é sucesso? Eu acho que sucesso, para mim, é a palavra mais subjetiva que pode existir. O que é sucesso para mim não é sucesso para vocês. Às vezes, o que é sucesso para vocês é estar sentado aqui. Mas, por exemplo, para a tia Cida, que está lá no interior de Fortaleza, o sucesso dela é poder acordar e ter a carrocinha dela de pipoca. Mas para o Mark Zuckerberg é poder ter a empresa maior do mundo. Cada um tem a sua medida de sucesso. E isso independe do tamanho do cheque que vocês tenham. Não se prenda a isso. Se prendam àquilo que vocês são, aquilo que vocês têm de valores e aquilo que vocês vão se tornar. Porque, gente, no fim, sem dúvida nenhuma, o sucesso é ser feliz. Eu agradeço mais uma vez a vocês. Obrigada, gente. Obrigada, galera. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou andar com calma aqui. Agora acho que eu tinha que ter avisado, né? Tinha que ter avisado.